Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. A pensão alimentícia ainda é um dos temas que mais gera dúvidas e também conflitos dentro do direito das famílias. Quem tem direito? Até quando se paga? Como é fixada? Pode ser revista? Como é feita a cobrança? O que acontece se o devedor não pagar? Essas perguntas fazem parte da realidade de milhares de famílias brasileiras. E é justamente por isso que o programa de hoje do Família na Real é tão importante. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para essa conversa, recebo com muita alegria o prezado parceiro que já é da casa, Dr. Elton Costa, servidor da Vara de Família de Caxias, Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Com sua atuação prática no dia a dia, do outro lado do balcão, Elton traz uma visão sensível e, ao mesmo tempo, técnica das grandes questões que envolvem a pensão alimentícia no Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo e parceiro de família. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, telespectadores. Sempre uma satisfação, Rosa, nosso diálogo naquela pegada de levar conhecimento qualificado, de forma simples e didática, para os telespectadores do Família na Real. Exatamente. Elton, e esse tema de hoje, nós já fizemos um programa sobre isso, mas a gente sempre renova, porque tem várias possibilidades de a gente conversar sobre esse assunto. E eu já quero começar falando sobre o que é a pensão alimentícia e quem pode pedir essa pensão alimentícia. Perfeito, Rosa. Como você bem pontuou, o tema pensão alimentícia ele é sempre atual, é sempre muito importante de ser dialogado e é, na verdade, a demanda que mais existe nas varas de família. Então, ações discutindo pensão alimentícia são o carro-chefe, como a gente costuma dizer no jargão da prática forense, das varas de família. E respondendo objetivamente e de uma forma bem simples a sua pergunta, pensão alimentícia é aquele valor fixado, seja por uma sentença condenatória, ou seja o juiz dizendo quanto é que será o valor daquela pensão, ou seja, as partes envolvidas, aquelas que são quem pede a pensão e quem vai pagá-la, acordando em relação a esse valor. Então, seja, repetindo, através de uma decisão do juízo, dizendo, condeno o fulano de tal a pagar pensão alimentícia no valor X, ou seja, homologa o acordo formulado por A e B, fixando o valor da pensão alimentícia a ser paga para C em tanto. Então, seja numa forma ou seja de outra, é esse valor encontrado, ou esse valor fixado, é que nós chamamos de pensão alimentícia. E quem pode pedir essa pensão alimentícia? Na grande maioria dos casos que tramitam nas varas de família, diz respeito a um pedido de filho, criança ou adolescente, demandando um dos genitores. E aí a gente volta sempre para aquele recorte, na maioria dos casos, sem querer generalizar. Então, na maioria das situações, é o filho pedindo pensão para o pai. Mas também nós podemos ter o filho maior de idade, que já atingiu a maioridade, já passou ali dos 18 anos, mas que está incapacitado para o exercício de atividade laboral ou para prover o seu próprio sustento. Esse filho também pode demandar pensão alimentícia dos seus genitores ou de um deles, a depender do contexto. Tá? Nós também temos outra situação, que é dos ascendentes, dos pais pedirem pensão aos filhos. Tá? Não é tão comum, mas é perfeitamente possível, baseado no princípio da reciprocidade. Se enquanto os filhos são incapazes, ou seja, criança ou adolescente, incapaz de prover o seu próprio sustento, eles podem buscar a pensão alimentícia dos pais lá na frente, quando esses pais se tornarem pessoas idosas e deixarem de reunir ou passarem a não ter mais condição de prover o seu próprio sustento, eles podem buscar os filhos para pleitear judicialmente pensão alimentícia. E uma outra possibilidade,
também essa é mais incomum ainda, que é de um irmão, é um colateral, um irmão pedir pensão alimentícia ao outro. Isso aí é em situações bem excepcionais, e aí não pode mais haver ascendente, não pode mais haver descendente, e aí parte-se para buscar do parente em linha colateral, no caso o irmão. Mas isso aí realmente é uma situação bem mais rara de acontecer. Sim, excelente. Então, Elton, como a gente iniciou o programa, a pensão alimentícia, ela é uma demanda que a maioria dos advogados, familiaristas, defensoria, todos os dias ali vem atuando corriqueiramente nesse tipo de ação. Então, a gente quis nesse programa trazer um pouco de tudo da pensão alimentícia. O doutor Elton já fez aqui um resumo sobre quem pode pedir. Então, a gente quer tratar sobre essas questões que o doutor Elton apresentou aqui de forma mais detalhada ao longo do programa, que é a questão do polo ativo da ação, do polo passivo da ação, que é como fixar essa pensão, as situações de revisão de pensão, a situação de execução de pensão, que é a famosa pensão atrasada aqui da prisão, que o brasileiro tem muito medo e que a gente vê todos os dias aí os famosos aparecendo na internet, aqueles que estão devendo pensão, aqueles que foram presos. Então, a gente quer tratar aqui a pensão avoenga, então a gente quer tratar de uma forma geral sobre pensão, que é um assunto que gera muitas dúvidas, apesar de ser bastante comum no dia a dia do profissional, para a sociedade traz muitas dúvidas, até porque, doutor Elton, tem muitos mitos que envolvem o pagamento da pensão que nós queremos derrubar de uma vez por todas hoje. Nós vamos fazê-lo aqui com muita leveza nesse programa do Família. Perfeito, Rosa, perfeito. E aí, para a gente dar seguimento, eu queria saber de você, minha querida, que é uma dúvida, eu acredito que você receba muito esse questionamento lá da Defensoria, eu também recebo muito, enquanto servidor do Judiciário, que é para que uma pessoa possa cobrar uma pensão judicialmente. A gente sabe que ela precisa do que a gente chama de um título, né, de um documento, de alguma coisa que diga que existe uma pensão. Né? Você pode nos explicar a diferença de um título judicial e um extrajudicial? Ótimo. Elton, muitas mães, especialmente, chegam à Defensoria perguntando, doutora, e o retroativo da pensão alimentícia? É uma pergunta constante. Às vezes a criança tem 4, 5 anos, ela se separou do parceiro dela há algum tempo e resolve entrar na justiça para regularizar o pagamento dessa pensão somente ali um tempo depois do divórcio, vamos dizer assim. E ela acha que desde o final da relação, aquele pai é devedor de alimentos. Porém, ela fez um acordo informal, um acordo que ela não levou à justiça ou ela não fez por escrito com o pai da criança. Então, por isso é que nós temos essas dúvidas, né, no caso da sociedade no dia a dia, e a gente alerta aqui, antes de explicar, a importância de você, papai, mamãe, que porventura se separaram, se divorciaram, que vocês regularizem as questões referentes aos filhos, principalmente. Porque a gente sabe que o divórcio envolve todas essas questões, pode envolver, na verdade, mas a questão dos filhos é importantíssima, e entre elas o pagamento da pensão por aquele que não tem a guarda fática da criança ou não tem o lar de referência, no caso da guarda compartilhada. Então, é preciso, Elton, que tenha essa decisão judicial. O que a gente chama de título é nada mais, nada menos do que ou uma decisão provisória no início de uma ação de alimentos, ou seja, no iniciozinho ali, o juiz ele já tem que fixar os alimentos provisórios para a criança ou adolescente, porque a criança não pode ficar aguardando o final do processo sem estar resguardada ali da sua pensão, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que diz respeito ao próprio sustento da criança. Tem a questão da própria sentença definitiva, então, ao final dos alimentos, essa sentença também, ela é um título executivo judicial, e tem os títulos extrajudiciais, que o nosso artigo 784 do Código de Processo Civil, ele traz ali as possibilidades, como um acordo extrajudicial realizado na Defensoria Pública, por exemplo, onde nós temos um núcleo de conciliação, nós temos
a possibilidade de realizar acordos nos escritórios de advocacia, no órgão do Ministério Público. Então, todos esses acordos também, eles têm força executiva, força de título, e existe essa necessidade de haver essa decisão judicial para que o pai passe a dever a pensão alimentícia. Mas, doutora Rosa, é automático? O juiz fixa a pensão e ele já é devedor? É um assunto polêmico, mas a maioria, né, nós temos até súmula sobre isso, entende que a partir da citação, né, do caso do pai, do requerido, de que aqueles alimentos foram fixados. Então, a partir dali, o juiz fixou em agosto, ele foi citado em outubro sobre a ação, intimado sobre os alimentos provisórios, a partir dali ele é devedor de alimentos. Então, essa pergunta da mamãe que ficou lá atrás, sobre a retroatividade, os atrasados, nesse caso, só vai haver atrasado quando houver uma decisão judicial. Então, a partir da citação ou da intimação do pai, para frente, ele passa a dever a pensão alimentícia. E fica à vontade para as considerações aí. Perfeito, Rosa, perfeito. Você me fez lembrar de uma questão. Tramita na Câmara, né, dos Deputados em Brasília um projeto de lei, tá? Eu não me recordo agora o exato número, foi iniciativa do professor Rafael Calmon, e aí ele conseguiu que obviamente uma deputada federal propusesse que é para alterar o artigo da Lei de Alimentos que trata do momento em que os alimentos são devidos. Exatamente. Então a ideia é fazer com que esses alimentos sejam devidos à época da concepção. Isso. Olha que interessante. Então isso acabaria de uma vez por todas, né, como você bem pontuou, apesar de existir a súmula 621 que sacramentou, a súmula da STJ, que os alimentos são devidos a partir da citação, mas nós temos algumas decisões, inclusive no próprio STJ, dizendo que os alimentos são devidos desde a sua fixação e que a súmula se refere aos alimentos fixados ou modificados após a citação. Então, esse período da fixação inicial lá pelo juízo, em obediência ao artigo 4º da Lei de Alimentos, até a citação, eles podem ser executados de imediato. Por quê? Porque eles se dizem respeito, inclusive, como você bem pontuou, à dignidade da pessoa que recebe os alimentos. Então, esperar a citação, em muitos casos a gente sabe que alguns pais, inclusive, se ocultam, né? Fogem do oficial de justiça para não serem citados, já sabendo dessa possibilidade dos alimentos serem devidos só a partir da citação. Então, isso às vezes causa uma dificuldade para o recebimento desses alimentos provisórios por parte do credor alimentar. Então, a propositura é que esses alimentos fixados, eles retroajam à data da concepção. E aí, qual seria o marco? O que o exame clínico da gravidez determinar. Sim. Inclusive, fica aí a informação, esse processo está aberto para votação popular, inclusive. Tá? Depois vamos colocar nas nossas redes, qual é o número do projeto de lei, qual é o link para essa votação, que é realmente muito interessante. Tá? E aí também me lembrei de um outro ponto. Quando a gente fala de pensão alimentícia, Rosa, é importante a gente ter em mente que isso aí serve de alerta para os papais, para as mamães, que eles não dizem respeito somente à alimentação, né? Por incrível que pareça, algumas pessoas, né, um dos mitos é que a pensão alimentícia ela serve somente para a parte alimentícia de quem vai receber a pensão. E a gente sempre esclarece isso nos atendimentos, Elton. Você que atende, eu que atendo, eu faço questão de esclarecer, porque de fato o nome ele é bem autoexplicativo. Então, pensão alimentícia, de fato, a sociedade não tem essa obrigação de saber, cabe a nós profissionais realmente explicar. Eu sempre digo, olha, porque na maioria das vezes elas fazem aquela pergunta, mas doutor, e a escola? E o plano de saúde? Quer dizer que ele só vai pagar os alimentos, o supermercado? Aí a gente explica. Isso. Então, pensão alimentícia, esse valor que é destinado à subsistência de forma digna de quem vai recebê-los, ele diz respeito, essa pensão diz respeito a todas as necessidades que essa pessoa, normalmente a criança ou adolescente, apresente. E aí, isso obviamente está incluído a alimentação, mas também está incluído a educação, saúde, vestimenta, alguma questão extracurricular, o lazer, né? Uma boa baliza, eu até costumo dizer, é só ir lá na Constituição e ver quais são as obrigações inerentes à família, ao Estado e à sociedade,
né, destinadas à criança e adolescente. Então, lá tem educação, saúde, lazer, todos os etc. direitos. Então, todos os direitos, eles estão englobados pelo pensionamento alimentar. Obviamente, a gente também precisa trabalhar com a realidade. O mundo ideal, como a gente costuma dizer, né, Rosa, é muito distinto do mundo real. Isso. Então, nem sempre, a gente vai ver daqui a pouco, porque, né, nem sempre as necessidades são atendidas na sua totalidade. Isso. Mas o que a pensão alimentícia busca é alcançar o máximo possível dessas necessidades de quem vai pedi-la. Elton, exatamente porque esse critério, ele perpassa por alguns requisitos que a nossa legislação civil, ela impõe para a fixação da pensão alimentícia. E nós sabemos que existe outro mito também, que envolve o pagamento dos alimentos, que é a questão de 30% do salário mínimo para cada filho. Então, a gente ouve muito isso. Então, eu queria que você nos falasse um pouco sobre os requisitos que balizam aí a fixação da pensão por parte do juiz. Perfeito. Primeiro, vamos derrubar, como você bem colocou lá no começo, vamos derrubar alguns mitos. Começa também por esse, né, da questão dos 30% do salário mínimo. Né? Então, quando o juízo recebe a petição, começa o processo de pensão alimentícia, para a gente explicar de uma forma bem simples, a lei ela diz que o juiz tem que fixar o que nós chamamos de alimentos provisórios, que é aquele valor que vai perdurar até que o juiz o modifique ou até que a decisão final transite. Em termos bem simplórios, isso quer dizer o quê? Que ela encerrou, o processo encerrou, todos os recursos possíveis, a discussão está encerrada. Então, ali a gente fala que os alimentos são definitivos. Os alimentos provisórios, eles precisam ser fixados. E o que o juízo faz? Ele pega de um lado, que é trazido já no início, que são as questões relacionadas à necessidade de quem está pedindo. Então, lá no começo do processo, né, acredito que você deve fazer isso. Quanto é que gasta de alimentação? Quanto é que gasta com saúde? Então, vem esse relatório, vem essa planilha que a gente chama com os gastos dessa criança ou desse adolescente. E do outro lado, o juízo ele precisa analisar o que nós chamamos de possibilidade ou capacidade contributiva de quem vai pagar. E aí que nasce o querido, famoso binômio necessidade e possibilidade, ou seja, necessidade de quem está pedindo, possibilidade de quem vai pagar. No começo do processo, essa equação ela não é tão simples, porque na maioria das vezes essa capacidade ela não vem expressa. Clara ali no ou ela processo, não tem a clareza porque necessária. A mãe ainda não sabe, Exatamente. não indica, não é isso? Então ela diz, olha, ele é, por exemplo, fazendo um recorte para a minha realidade caxiense, ele é mototaxista, Isso. mas não sabe a renda exata dele. E a maioria acontece isso. A maioria acontece isso. No contexto da Defensoria Pública deve ser mais ou menos por aí. Então, mas o juiz tem que fixar um valor. Tem. Então ele vai lá, faz uma baliza, usando, na maioria das vezes, a regra da experiência. O que é que significa? O juízo de Caxias sabe mais ou menos quanto é que um mototaxista, entre aspas, como a gente costuma dizer de uma forma assim, apura no final do mês. Então a gente pega as necessidades da criança, baliza com a possibilidade estimada desse pai e fixa os provisórios. Quando esse pai é chamado ao processo, ele é oportunizado, ou seja, ele tem a possibilidade de vir dizer, olha, esse valor que estão achando aí que eu ganho não é isso. Eu ganho menos, está aqui, ou eu ganho mais. Sim. Né? Aí a situação muda. Por quê? Porque esse binômio necessidade e possibilidade pode ser revisado. Ou para mais, né, para aumentar, se ficar averiguado que a capacidade é maior, ou para menos, se ficar demonstrado que realmente a capacidade é menor. Um exemplo simples disso. Necessidade de uma criança de 10 anos, um pai mototaxista. A gente fixa um percentual do salário mínimo. Por quê? Porque ele não tem uma renda fixa, um emprego formal, né? Carteira assinada, por exemplo. Então a gente fixa em percentual do salário mínimo. O pai vem lá e diz, olha, eu até ganho isso aí que está sendo dito, só que eu tenho mais outros 3 filhos que também demandam o meu sustento. Então o juiz já vai, apesar da remuneração da renda dele ser aquela que foi dita, mas ele também tem outros gastos que fazem com que a capacidade
contributiva de pagar a pensão alimentícia naquele caso específico não seja a que foi dita. Excelente. Então, pois, Elton, a gente continua já nosso bate-papo e a gente vai agora para um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos com Família na Real, hoje tratando sobre pensão alimentícia. Elton, muito obrigada. Tema palpitante, importantíssimo, muito recorrente na nossa área de atuação, que traz muitas dúvidas às pessoas, à população em geral. Quem nunca pediu pensão ou não conhece alguém que pediu pensão alimentícia? E nós falávamos sobre os critérios de fixação do juiz, Elton colocou muito bem aqui, sobre a questão da necessidade da criança, da possibilidade do pai. O juiz precisa se balizar aí, desde o início do processo, que ele não tem informações mais precisas da renda do pai, até o final do processo, o pai, exercendo o contraditório, ampla defesa, ele terá a oportunidade de trazer esses elementos. Nem sempre ele traz de forma real, por isso que é uma das dores maior do advogado familiarista, é provar a renda desse pai real para que exista ali o pagamento, a fixação de uma pensão alimentícia justa. Não é isso, Elton? Perfeito, Rose. E aí, só para deixar redondinho essa parte do binômio necessidade, possibilidade, dos critérios, existem duas possibilidades de fixação, ou como a doutrina costuma chamar, duas bases de incidência. A melhor delas é quando o pagador da pensão ele tem um vínculo empregatício formal. Por quê? Porque ele vai ser em percentual do seu rendimento e aí já vai ser descontado em folha de pagamento. Então, a chance de inadimplência, a chance de atraso, ela deixa de existir. Por quê? Porque quando ele recebe o salário já vem descontada a pensão alimentícia, mas também ela pode incidir sobre um percentual do salário mínimo vigente à época da sua fixação. Hoje, por exemplo, o salário mínimo é 1.518. Então, o juiz escolhe, balizado na necessidade e possibilidade, um percentual desse salário mínimo. E essa situação acontece quando? Quando o pagador de pensão, ele não tem um vínculo formal. Ele é um profissional liberal, é um profissional autônomo. Então, o juiz não tem como fixar em percentual o seu rendimento, porque ele não tem um valor mensal que ele recebe, né, certinho. Então, só para deixar... Então, teria que ter uma base de cálculo, que no Brasil é o salário mínimo. É o salário mínimo. Então, por isso que a gente traz essa informação, porque a gente vê nas audiências, nos atendimentos, os pais que são os maiores pagadores de pensão, eles dizem, doutor, eu quero pagar R$200, doutor, eu quero pagar R$300. Porém, se o juiz fixasse dessa forma, numérica, sem uma atualização, daqui a 4 anos, se não houvesse revisão, continuaria os R$200. Então, a forma que a legislação encontrou de ter o mínimo de atualização possível na pensão alimentícia é você tendo ali um critério para fixar uma base. E essa base no Brasil é a pensão alimentícia, ou é o salário mínimo, ou os rendimentos do cidadão, caso ele trabalhe. Perfeito. E aí a gente estava falando que o carro-chefe das demandas alimentares das varas de família são pensões pedidas, requeridas, né, por filho, criança ou adolescente. E aí surge uma grande dúvida também, né, que acabou virando um mito. Sim. Que é relacionado a até que idade a pensão alimentícia deve ser paga, até que idade essa obrigação de pagar a pensão para um filho persiste, Rosa? Elton, e aí a gente vê o quanto que esse tema pensão alimentícia, por vezes você pode achar, vulgarmente falando ali, um tema batido, né? Mas a gente vê a importância desse tema e o tanto de detalhe que existe que perpassa por esse tema pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia para o filho maior de idade, o nosso Código Civil, ele considera a maioridade civil a partir dos 18 anos. Então, na prática, pela lei, né, o pai ele não deveria pagar a pensão alimentícia ao filho maior de idade. Porém, a jurisprudência vem de forma pacífica, de forma unânime, e é algo muito antigo já, que é completamente pacificado, dizer, olha, a partir dos 18 anos, apesar da presunção dessa necessidade não ser absoluta, o que é isso, doutora Rosa? Significa
que o menor de idade, basta ele provar o parentesco e basta apresentar uma planilha de gastos, e aí é importantíssimo que a gente diga, essa mamãe que está representando um filho menor, é bom que ela leve à justiça essa planilha em que o juiz vai se balizar ali para dizer, olha, gasta 1.500 por mês, gasta 2.000 por mês. Então, para o filho menor de idade, basta a comprovação do parentesco, ou seja, que o pai esteja lá registrado na certidão de nascimento da criança. Essa presunção, ela se torna relativa a partir dos 18 anos, mas o que não significa que ele não tenha que pagar pensão. Porém, o filho maior de idade, ele tem que demonstrar essa necessidade. E na maioria dos casos, a nossa Constituição aí, preservando o direito à educação, especialmente a legislação e a jurisprudência trouxe de forma forte, olha, se o filho estiver estudando, cursando o primeiro curso superior ou um curso técnico, o pai deverá pagar pensão. E aí nós temos também vários mitos que envolvem essa questão do maior de idade. E aqui eu vou citar dois, Elton, que aí você me ajuda a conversar. Um deles atingiu a maioridade, o pai parou de pagar a pensão. Inclusive, nós tivemos recentemente até uma polêmica na internet sobre o jogador, acho que é o ex-jogador Vampeta, que ele pagava pensão para a filha maior e de uma forma muito, vamos dizer assim, agressiva, desrespeitosa, ele se referiu à filha dele na televisão e num podcast que ele apresentou. Ele falou, olha, eu não tenho que sustentar, já tem não sei quantos anos. Então, assim, é uma questão muito sensível, Elton. Por quê? Porque o maior de idade, a lei, a jurisprudência, não quis aí reforçar a questão da ociosidade. Ela quis o quê? Dizer, olha, entre 18 e 24, que é um outro mito, tá? Muita gente diz que até os 24 é para pagar. Na verdade, nós temos jurisprudência que diz, olha, não, independentemente se for 23, mas concluiu o primeiro curso superior, cessou a obrigação. Porém, tudo isso tem que ser judicializado. Então, se esse pai, ele já era pagador de pensão quando o filho era menor de idade, assim que ele atingir a maioridade, para que ele revise essa pensão, que é diminuir ou aumentar, e ele exonere a pensão, é preciso que ele entre com a ação de exoneração de pensão, onde ele vai dizer, olha, ele não estuda, ele está trabalhando, então eu não tenho mais que dar essa pensão. Aí o filho vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa, um contraditório, onde ele vai dizer, não, eu estou cursando o curso X na universidade tal. Ele vai juntar uma declaração e ali o juiz vai poder analisar as provas do processo e decidir se ele vai exonerar ou não. Mas o importante dizer é que o pagamento de pensão até os 18 anos é um pagamento obrigatório, é um pagamento para menor de idade, que basta a apresentação e a comprovação do parentesco. A partir dos 18 anos, esse adulto, essa pessoa, vai ter que assumir o polo ativo da ação, porque não mais vai existir nenhum tipo de representação do pai, e ele vai ter que comprovar nos autos essa necessidade de continuar a receber pensão. Lembrando que esse pai, para parar de pagar, sempre tem que procurar a justiça. Aquele jargão, decisão judicial que fixa alimentos só pode ser descumprida por uma decisão judicial superveniente, ou seja, uma decisão que venha depois dizendo você está desobrigado. Por quê? Não é incomum, os pais deixam de pagar acreditando que a obrigação deixou de existir com a maioridade. Isso. E aí são demandados numa ação executória e aí trazem como argumento na sua defesa que o filho já atingiu a maioridade. Ou seja, vai ser devedor daquela pensão. Então busca exoneração. E aí me faz lembrar de um outro ponto, Rosa. Você deve ver muito nas justificativas dos pais, como eu também vejo. Estou desempregado. Isso. O desemprego também fica aqui o alerta, ajudar a dica para você, papai, que paga pensão. Ficou desempregado, busque a ação revisional, como bem pontuou a doutora Rosa, para dizer, olha,
eu tinha uma pensão fixada em X, mas eu perdi meu emprego. Eu não consigo mais pagar esse X. Eu sei que minha obrigação ainda existe, mas eu preciso revisá-la para diminuir, para adequar, para que aquele binômio, lembra do começo da história? Necessidade e possibilidade seja revisto e uma nova pensão seja fixada de acordo com a realidade atual de quem paga e de quem recebe. O que a gente tem que ter em mente, não é isso, doutor Rosa? Que a pensão, ela serve para a subsistência de quem a recebe, mas ela não tem a função de deixar à míngua aquele que vai pagá-la. Por quê? Porque se a pensão não for condizente com a realidade daquele contexto, a tendência é que ela não seja paga. E aí se exaure a função essencial dela, que é o quê? Contribuir com o sustento de quem recebe. Exatamente. Elton, e aí trazendo mais um tipo de alimentos ali, vamos dizer assim, que nós temos também bastante pedidos na vara de família, que é a pensão alimentícia para o ex-cônjuge ou ex-companheiro. Então, eu queria que você falasse um pouco se é possível o pagamento dessa pensão e quais são os requisitos, fundamentos para a fixação dessa pensão. Perfeito, Rosa. Ganhou uma dimensão enorme de algum tempo para cá a pensão alimentícia para ex-cônjuge. Então, hoje ela é perfeitamente possível de ser pleiteada judicialmente e a gente pode dividi-la de uma forma, ou classificá-la de uma forma bem simples, em duas possíveis situações. Aquela pensão que é pedida pelo ex-cônjuge para subsistência, ou seja, tal qual aquela que é pedida pelo filho, é pedida também pelo ex-cônjuge para dizer, olha, eu não consigo sobreviver sozinho. Eu não reúno condições, neste momento, de me manter de forma minimamente digna, de comer, de me vestir, de me locomover. Então, essa pensão alimentícia, que tem a mesma natureza da pensão alimentícia para o filho, por assim dizer, para a subsistência, ela é fixada normalmente por um período determinado, ou seja, o juiz já fixa durante tanto tempo, pensando exatamente nessa possibilidade. Olha, você não reúne condições neste momento, mas nós vamos lhe dar aqui um suporte, o seu ex-cônjuge vai lhe manter por um determinado tempo, até que você reúna condições de prover o seu próprio sustento. E aqui cabe uma observação interessante. O fato desse ex-cônjuge, então vamos analisar de uma forma, num exemplo bem simples. João e Maria se divorciam e o filho Joãozinho vai morar com a mamãe Maria. O filho Joãozinho pode pedir pensão do pai João, a ex-cônjuge Maria pode pedir pensão do ex-cônjuge João. O fato dela ser responsável por administrar a pensão do filho não exclui dela a possibilidade de pleitear a pensão do ex-marido. Da mesma forma que o ex-marido também pode pleitear a pensão da ex-esposa. Isso vai depender muito do contexto. E a outra possibilidade, Rosa, é o que foi cunhado pela doutrina como alimentos compensatórios. Diferentemente dos alimentos de natureza para sustento, os compensatórios, eles são para compensar um possível desnível socioeconômico que vai ser gerado com o divórcio. Então, por exemplo, de uma forma bem simples, João é uma pessoa rica, se casa com Maria, uma pessoa de poucas posses. Eles casam com o regime da separação total de bens. Em caso de divórcio, o que João tinha de bens continuará dele. E Maria, pelo regime patrimonial do casamento, sairá sem nada. Mas ela passou 10 anos vivendo num alto padrão de vida. Então, o que é que a doutrina cunhou e a jurisprudência está seguindo nesse caminho? Opa, não faz sentido. Houve um desastre. Ela vai haver um desequilíbrio com o divórcio, não faz sentido ela sair com a mão na frente e outra atrás. Então, ele pode ser condenado, obrigado, esse cônjuge que tinha o patrimônio, a compensar financeiramente. Isso aí pode se dar através de uma pensão vitalícia, isso pode se dar através de um pagamento único, isso vai variar muito do contexto. Nós tivemos uma decisão recente, salvo engano, que chegou até o STJ, que foi uma confirmação de uma pensão compensatória de 4 milhões de reais. Isso. Devido ao alto padrão de vida que esse casal vivia. Então o juiz lá fez o cálculo
e chegou a esse valor de 4 milhões para compensar esse desequilíbrio. Muito alto. E há quem entenda, você pode até trazer mais isso para a gente, que é possível, inclusive, cumular essas duas pensões. Perfeitamente não é isso? possível, né? Preencher os requisitos ali, como você bem pontuou, o fundamento do pagamento da pensão entre ex-cônjuge e ex-companheiro é a questão do dever de mútua assistência, a questão do princípio da solidariedade. Então, o STJ, ele entende que o pagamento dessa pensão, como bem colocou o Dr. Elton, ele é excepcional, ele é temporário, tem mais a ver com exemplos da mulher que se dedicou ao lar, que renunciou ao seu trabalho, ao seu estudo, que se dedicou aos filhos, à casa, ou então numa situação de doença em que essa mulher não tem como se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho. Então, essas situações, ela tem muito a ver com os alimentos, que a gente chama os alimentos ordinários, aquele para sustento da mulher. Agora, os compensatórios, que foi até o caso também polêmico, a gente sempre cita o caso dos famosos, porque ajuda a fixar, porque os processos da vara de família são todos em segredo de justiça, então a gente não pode comentar muito. Então a gente traz o dos famosos porque eles comentam bastante na internet. O caso da Ana Hickman, né, ele foi, no caso, o Alexandre foi condenado a pagar alimentos compensatórios. No caso dela, teve a ver com a partilha. Então, um outro fundamento para a questão dos alimentos compensatórios é para agilizar, talvez, uma partilha que um dos ex-parceiros esteja usufruindo sozinho do bem particular. Então, é um assunto que é bastante técnico, que demandaria muito tempo, mas o importante a população saber aqui, doutor Elton, é que o ex-cônjuge ele pode pedir a pensão, o ex-companheiro também, ao final da união estável, e pode, inclusive, compensar ou cumular, como você bem colocou, com os alimentos compensatórios. Não é isso? Perfeito. E aí, só para a gente finalizar esse ponto, Ótimo. me lembrei aqui que nós tivemos uma decisão recente do STJ no seguinte sentido: o juiz fixou alimentos para subsistência do ex-cônjuge por um prazo determinado. Passado esse prazo, terminado esse período, o ex-cônjuge continuou pagando por mais de 20 anos. Olha. E lá na frente, ele buscou a exoneração. Ele deixou de pagar, melhor dizendo, porque ele já estava desobrigado há 20 anos lá para trás. E aí esse cônjuge que recebia foi, e a ação chegou ao STJ, e o STJ disse o seguinte: se você estava desobrigado e paga por um longo período por mera liberalidade, você cria uma expectativa tal na pessoa que recebe que isso vai fazer com que você continue obrigado ao pagamento daquela pensão. Então, fica aí a dica, tá? Exonerou, já tem prazo estipulado, pare de pagar. Se pagar por muito tempo, por mera liberalidade, pode ser compelido a pagar de forma vitalícia, que foi esse caso que chegou ao STJ. Rosa, minha querida, olha só, a gente está falando aqui de pensão para filho, pensão para ex, e uma coisa que é também bastante duvidosa, que causa muitos questionamentos. Como é que funciona, na prática, o pedido de revisão do valor dessa pensão que foi fixada? Quais são os requisitos para pedir um aumento, a redução ou a exoneração? Sim, Elton, a gente até já falou um pouco sobre isso. Então, eu vou tentar aqui resumir de forma objetiva. A questão da revisão, sempre é necessário que exista uma decisão judicial, ou seja, todas essas questões, Elton, que a gente vem conversando aqui, é extremamente importante que o interessado busque um profissional especialista, seja o advogado que atua no direito das famílias, seja a Defensoria Pública, porque, de fato, não vai ter como ele resolver sem a propositura de uma demanda. Então, no caso da revisão, o interessado ele vai ter que comprovar, conforme a própria lei de alimentos coloca, o próprio Código Civil, que houve uma alteração, seja na possibilidade daquele que paga a pensão ou na necessidade daquele que recebe. Então, isso é fundamental. E aqui a gente quer trazer, porque muitas vezes, Elton, a pessoa acaba de fazer um acordo na justiça, a gente vê, é muito comum, no mês seguinte ela está na defensoria para revisar essa pensão. Então, dificilmente, um mês, ela vai conseguir comprovar que houve essa alteração. Então, quando a gente diz, olha, a sentença de alimentos em relação ali ao quanto ela não transita em julgado, mas
existe uma necessidade e uma preocupação da gente orientar corretamente como profissionais e dizer, olha, tem que mostrar que houve essa alteração. Então, a pessoa tem que comprovar que ela teve um impacto nos seus rendimentos, como foi na época da pandemia, que ela está desempregada, que ela constituiu nova família, que ela está com alguma dificuldade, com doença, ou no caso daquele que recebe a pensão, comprovar que houve um aumento em suas necessidades, por exemplo, a criança passou a estudar, passou a descobrir a necessidade de ingestão de um medicamento de uso contínuo que demanda um valor maior. Então, tudo isso tem que ser trazido ao processo de forma muito responsável e documentalmente de preferência. Claro que é possível para você testemunhar, mas no caso da revisão, na maioria das vezes se usa essa prova documental, que é ali a carteira de trabalho, comprovando que houve desemprego, e a gente alerta, não é caso de exonerar a pensão, é caso de revisar talvez essa pensão. Então o juiz ele vai ter que se valer da análise de todas essas provas para que ele tome uma decisão. Não, olha, eu acho que aqui é o caso da gente diminuir essa pensão ou de aumentar essa pensão. Perfeito, Rosa. E aí, só para finalizar, você tocou num ponto muito interessante, que a gente vivencia isso, que é o arrependimento em relação ao acordo. Então, só para ficar claro, como você bem pontuou, um mês depois volta lá e diz, olha, eu me arrependi, eu acho que eu dava para conseguir um valor maior. Esse fundamento não vai prosperar numa ação revisional. Então, como você bem pontuou, tem que realmente comprovar que houve uma alteração inesperada, ou seja, alguma coisa que aconteceu que ou quem recebe não estava contando que acontecesse e, obviamente, quem paga também. Então, a gente vai agora para mais um intervalo, é bem rápido, até já. Família na Real está de volta. Hoje estou recebendo o Dr. Elton Costa, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e mestre em Direito e Gestão de Conflitos, para tratarmos sobre pensão alimentícia, esse tema, doutor Elton, que é tão recorrente na nossa área de atuação, que traz tantas dúvidas. Como a gente viu, tem muitos detalhes que envolvem esse tema e nós vamos conversar agora sobre, talvez, a maior dor e a maior dificuldade, tanto para quem paga, como para quem recebe a pensão, como para o profissional que atua também nesse tema, que é o tema de execução de alimentos. Então, eu queria que você falasse um pouco o que pode acontecer com aquele papai ou aquela mamãe que deve alimentos por uma decisão judicial, como a gente colocou, ou através de uma homologação de acordo, e não paga, atrasa o pagamento dessa pensão. Perfeito, Rosa. E aí, como você bem pontuou, é um assunto sempre importante, sempre atual, não deixa de ser necessário esse diálogo. Tá? E olha só, a consequência, ou as consequências para quem paga a pensão alimentícia, seja o papai, que é a maioria dos casos, mas pode também ser a mamãe. Nós tivemos recentemente, salvo engano, na Paraíba, a prisão civil de uma mãe pelo inadimplemento, ou seja, pelo atraso, pelo não pagamento da pensão alimentícia. Então, nesse caso, aquele jargão popular, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Então, seja papai ou seja mamãe, quem tem a obrigação judicialmente fixada de pagar a pensão alimentícia, atrasou, deixou de pagar, pode sofrer as consequências. E elas podem ser divididas de uma forma bem simples em duas possibilidades. A busca de bens ou valores, que a gente chama do rito da constrição patrimonial, ou seja, vai se buscar nos sistemas, nas contas bancárias, na Receita Federal, etc. São várias as ferramentas que hoje se tem à disposição para buscar bens ou valores, ou através do próprio oficial de justiça, mas enfim, a intenção é que essa pensão atrasada seja paga através de ou dinheiro encontrado na conta do alimentante, de quem paga a pensão, que está em atraso, ou de algum bem penhorado e que seja vendido para que essa pensão atrasada seja satisfeita. A outra possibilidade, essa que é mais gravosa, que é aquela que todo mundo já conhece, que a única forma de prisão no Brasil que não seja na esfera penal é a prisão civil
por dívida alimentar. Ou seja, aquele devedor de pensão, seja o papai, seja a mamãe, pode ser preso. Então, ele vai ser intimado, inclusive o prazo, são prazos distintos, na possibilidade de se buscar bens e a possibilidade da prisão, ele tem um prazo muito curto para se defender. E aí restam para ele 3 possibilidades bem simples. Ou ele paga o que está sendo cobrado, ou ele comprova que já pagou, acontece, às vezes acontece, por um desengano de informação, ele comprova, ou ele justifica a impossibilidade de pagar. Ressaltando, aqui cabe a observação, essa impossibilidade ela precisa ser absoluta. Por exemplo, qual é a justificativa mais comum? O desemprego. Então, o desemprego, por si só, não é justificativa para o não pagamento da pensão. Como você bem pontuou no bloco anterior, papai perdeu o emprego, o que é que ele tem que fazer? Buscar judiciário para demandar uma revisão para diminuir esse valor da pensão. Então, da mesma forma que o desemprego não é motivo para não pagar, ser desobrigado do pensionamento, também não é motivo para, uma vez fixada a pensão, atrasá-la. E aí, só para arredondar, é sempre importante lembrar, esse não pagamento ele pode ser total ou parcial, ou seja, a pensão está fixada em R$500 e durante 3 meses ele só paga 400. Então, esses 3 meses de 100 podem ser demandados judicialmente, inclusive pela possibilidade da prisão civil. Você quer dizer que R$1 de atraso pode ensejar na prisão civil? Pode. De forma fática, pode. A gente não encontra processos cobrando R$1 atrasado. Sim. Mas, de forma simples, é possível sim que se cobre uma parcela do atrasado. Isso pode ensejar na prisão. Elton, a gente quer também esclarecer a mesma situação do bloco anterior, que é essa necessidade de buscar a justiça. Recentemente, eu atendi uma mamãe que ela disse assim, a doutora Rosa quer dizer que a lei está sempre a favor do pai. Mas por quê, dona fulana? Não, porque o pai não paga a pensão desde 2022 e nada acontece. Sendo que ela nunca procurou a justiça para informar o atraso. Ou seja, eu tive que explicar para ela. E não é algo incomum, Elton. Por isso é que é importante você, papai, você, mamãe, que tem um processo na justiça, acompanhe mensalmente esse processo, seja na defensoria, seja com seu advogado, para tirar todas as dúvidas. Se você recebe um mandato do juiz para comparecer, para participar de uma audiência, para informar o endereço, para responder um processo, uma ação, para apresentar uma contestação, no caso que o doutor Elton falou do rito da prisão, para apresentar uma justificativa, procure imediatamente um advogado especialista ou a defensoria, se você não puder custear o advogado e as custas, honorários do processo. Por quê? Porque o juiz, ele não tem ainda esse dom de adivinhar. Ele precisa ser provocado para que você, que está representando seu filho, que recebe a pensão, né, que está ali com aquele valor atrasado, através do advogado, possa entrar na justiça e dizer, doutor, o pai da minha filha, o meu ex-marido, ele não paga pensão há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Até porque, doutor Elton, é essencial, a própria lei determina isso, que se apresente uma planilha de cálculos. Então, aquele que está interessado em cobrar essa pensão atrasada, ele tem que entrar com a ação, pedindo as medidas judiciais possíveis, que hoje a legislação nos salvaguarda de muitas formas, prisão, protesto de título, negativação do nome. Nós temos medidas hoje, inclusive, que não vem expressa, mas a legislação autoriza o judiciário também, que são o que a gente chama de medidas atípicas, que é até ali a suspensão de uma carteira de motorista, do passaporte, do cartão de crédito. São muitas medidas hoje que o judiciário pode se valer para obrigar esse devedor a pagar a pensão. Mas é preciso que exista a ação na justiça. É isso, doutor Elton? Perfeito. É preciso que o judiciário, como você bem pontuou, seja cutucado, se manifeste em cima de um pedido. A gente vem falando até agora, papai, mamãe, né? Pensão para filho, pago pelo pai, pago pela mãe. Aí eu queria saber, é possível
na ausência ou em que situação, se for possível, cobrar pensão dos avós, aquele chamada, se é que existe, né? E como é que a gente pode pleitear isso aí? Elton, é uma pergunta importante, porque meio que já existe também um mito sobre isso na cabeça, principalmente ali da mamãe que representa a criança, que é ainda a pessoa que recebe mais pensão. Ela sempre diz: ah, doutora, pois o pai não está pagando, eu vou pedir para a avó, porque a avó recebe mais, a avó tem uma aposentadoria, a avó vive de forma confortável, tem bens, mas não é bem assim, doutor Elton. E aí vem aqui o nosso maior objetivo aqui do Família, que é que a nossa intenção é trazer essa informação de forma completa, segura, com convidados como o Dr. Elton, né, qualificados, capacitados, que têm uma experiência grande na prática, que é dizer, olha, você não pode, de forma automática, incluir os avós, que é o que a gente chama de alimentos avoengos até agora, né, pelo menos. Então, a lei, ela também traz requisitos para essa inclusão dos avós. Inclusive, a gente fala isso em muito tempo, quando a gente dá uma aula sobre isso, é um tema bastante rico, que tem muitos detalhes, mas que aqui, como a gente falou no início, a gente quer trazer de uma forma geral. Então, a jurisprudência, ela autoriza ali que o avô, a avó seja incluído de forma subsidiária e complementar. Ou seja, aquele interessado em incluir os avós, ele primeiro precisa comprovar, através do seu advogado ou defensor, que o pai não vem pagando ou que o pai não tem condição de pagar, né, de alguma forma. Ou seja, essa impossibilidade do pai, ela tem que ser provada para que você inclua os avós. Os avós, eles podem ser demandados para pagar tanto a pensão de forma integral como parcial. Então, exemplo, um devedor contumaz, como a gente diz em nossa área de atuação, que é aquele que atrasa sempre o pagamento da pensão. Então, esse devedor vai chegar um momento que ele já apresentou defesa, ele já descumpriu um acordo, 2 acordos e continua com a pensão atrasada. Então, nesse momento, o interessado pode dizer, doutora, está mais do que comprovado que ele ou não pode pagar ou não quer pagar. Então, nesse caso, nós vamos atrás dos avós. É só o avô paterno ou materno daquele que paga a pensão? Não. A lei diz, olha, todos ali poderão ser demandados e poderão integrar o processo, integrar a lide. Então, tanto os avós, até da mãe, né, os pais da mãe, os pais do pai poderão ser demandados e dividir até esse percentual de forma igualitária. Então, são muitas regras que envolvem os alimentos avoengos. Mas o importante é a gente saber, não é, doutor Elton? E aí você pode compartilhar conosco alguma experiência, mas que você pode demandar, existe essa necessidade de comprovação da impossibilidade do pai e a questão dos avós também é importante que eles possam também analisar a possibilidade dos avós, né, Elton? Então, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso programa. São muitos temas importantes em relação à pensão, mas você queria falar alguma coisa sobre os avós? Isso, eu queria pontuar em relação aos alimentos avoengos, que uma possibilidade de se buscar diretamente os avós, pulando a necessidade de buscar o pai, por exemplo, é no caso de falecimento. Isso. Né? E aí, uma dúvida que surge, o pai preso, eu posso buscar direto os avós? Há um entendimento atual de que, primeiro, precisa comprovar se esse pai preso não ofere nenhuma renda, como, por exemplo, um auxílio, né, assistencial pelo fato de estar preso, ou se ele gera renda mesmo preso. Né? Então, primeiro, precisa se esgotar o fato, só ser pai estar preso não vai pular a necessidade de demandá-lo. Excelente. Então, hoje, mais uma vez, nós consideramos um dos temas mais delicados do direito das famílias. A pensão alimentícia representa, para quem recebe, muito mais do que um valor mensal. Ela representa dignidade, sustento, reconhecimento e cuidado. Nós, como profissionais que atuamos na área e que vivemos essa realidade na prática,
conseguimos mostrar que há caminhos jurídicos, instrumentos legais e, principalmente, responsabilidades para aquele que deve pagar a pensão. O nosso desejo é que as informações compartilhadas aqui sirvam de orientação, proteção e esperança para muitas famílias. Dr. Elton, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, por compartilhar conosco sua experiência prática e seja sempre muito bem-vindo. É sempre uma satisfação. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações. Até o próximo programa.